Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de meditação do Palavra Encarnada, programa diário aqui da Obra Lumen. Hoje, o Evangelho que nós vamos meditar se encontra em São Marcos, capítulo 2, versículos 13 ao 17. Vamos suplicar a presença do Espírito Santo antes da leitura e meditação desse Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este evangelho de hoje é um evangelho muito conhecido, em que Jesus ele vai ao encontro da multidão, está ali ensinando e encontra-se com Levi. E ali faz o seu chamado e ali o convoca à missão. E hoje nós gostaríamos de meditar e destacar aqui de maneira muito clara e breve 2 pontos. Primeiro ponto, Jesus encontra-se com Levi. Jesus ele tem essa experiência de ir ao encontro, quando estava ensinando, quando estava ali com aquela multidão, ele passa e vê Levi. Ele fita os olhos de Levi. Nesse encontro, nós, cada um de nós, eu e você, nós podemos também nos colocar. Levi era um cobrador de impostos. Por essa condição, ele era muito mal visto entre o seu povo, porque era um judeu que trabalhava cobrando impostos dos próprios judeus a serviço do Império Romano. Por isso, não era bem querido, por isso que era muitas vezes até perseguido, rechaçado, excluído, deixado de lado, por conta também dessa opção. Jesus, ele também como judeu, ele também conhece as leis, ele também conhece o que a profissão de Levi significa diante do seu povo. Mas Jesus, mesmo conhecendo essa condição, ele em nenhum momento olha para Levi com um olhar de julgamento, condenação, reprimindo e condenando por aquilo que ele faz, por aquilo que ele assumiu naquela condição. Mas Jesus, muito pelo contrário, ele olha com Levi com um olhar de misericórdia. Talvez ele pudesse sim apontar, julgar, relatar talvez os pecados que aquele homem cometia, talvez aconselhá-lo, orientá-lo a deixar de fazer aquilo. Mas Jesus usa uma didática um pouco diferente com Levi. Ele olha, fita Levi com amor e misericórdia e gera no coração de Levi uma liberdade para reconhecer-se necessitado, reconhecer-se como aquele que tem algum tipo de necessidade de pecado, que necessita sim de conversão. Mas deixa que esse movimento seja gerado pelo olhar amoroso e misericordioso que vem de Jesus, que vem do Senhor. Assim também somos eu e você no dia de hoje. Jesus talvez, ele também conhece o meu e o seu coração. Ele sabe das suas limitações e sabe também das minhas. Mas ele talvez use essa mesma didática que usou com Levi para mim e para você. Nos olha com esse olhar de misericórdia. Nos olha com esse olhar de amor. Não com um olhar de juízo e condenação.
e quer que no nosso coração, a partir desse olhar, seja gerado sim esse desejo sincero de conversão, de arrependimento e mudança de vida. Muitas vezes assim somos nós também diante, né, nas casas de acolhimento, por exemplo, né, para os nossos queridos irmãos acolhidos. Muitas vezes, né, nos deparamos, né, com situações nossas, às vezes situações também com os nossos irmãos, em que sabemos ou percebemos os nossos erros, as nossas faltas, e muitas vezes vem em nós aquele desejo de apontar, de condenar, de revelar, de mostrar. E muitas vezes não conseguimos fazer esse mesmo movimento que o Cristo faz. Ele encharca de amor através do seu olhar. Nós, a vida de Levi, nós também somos chamados assim, né, a viver esse movimento, a olhar para aqueles irmãos que estão mais frágeis, mais debilitados, aqueles que talvez tropeçaram na caminhada, e olhando com amor, olhando com misericórdia aquela realidade, aquela situação, gerar no coração daquele irmão o desejo sincero de conversão, de dizer: eu não quero mais isso, eu não quero mais esta vida, eu não quero mais agir assim. Jamais, talvez não seja tão frutuoso como não seria talvez para Levi condenar, apontar, porque era isso que todos faziam. Esse era o movimento que todos faziam no dia a dia, no cotidiano da vida de Mateus, ali na coletoria de impostos. Assim também nós somos chamados hoje, adiante das nossas limitações e das limitações também dos nossos irmãos, a agir com esse mesmo amor e misericórdia, gerando, confiando na misericórdia e na ação do próprio Deus, que a partir dessa atitude nossa pode gerar nos nossos irmãos o desejo sincero de conversão. O desejo sincero porque se sentem acolhidos, porque se sentem profundamente amados, como eu e você. Jesus também usa essa mesma didática e pedagogia comigo e com você também. Muitas vezes ele olha para nós, não nos condena, não nos aponta e nem nos coloca contra a parede, mas faz a partir do nosso coração sentirmos esse desejo de nos aproximarmos do Senhor, de deixarmos o pecado, de deixarmos os vícios, de deixarmos aquilo que muitas vezes está escondido, está oculto, para irmos ao seu encontro às claras, irmos ao seu encontro e deixarmos tudo. Assim como Mateus, Levi, né, que depois se tornou Mateus, fez. Levi deixou tudo, e seguiu Jesus. Assim também nós, diante desse encontro, desse olhar amoroso de Deus, que olha e nos conhece profundamente, inclusive as nossas limitações, porque nada passa despercebido diante de Jesus, faz com que também nós sejamos capazes de deixar tudo. Então, é necessário para nós vivermos esta espiritualidade hoje, né? De entendermos essa pedagogia de Jesus, que vai ao encontro e vai gerando esse desejo de conversão, de santidade no coração de cada um daqueles, né, que ele encontra, né? Também nós somos chamados a viver essa experiência junto aos nossos irmãos de comunidade, né? Aqueles irmãos que moram conosco nas casas de acolhimento, principalmente aqueles que talvez estejam passando por uma situação mais difícil, aqueles que estão passando por lutas maiores. Talvez aquele irmão mais difícil que hoje esteja na sua casa é aquele mais que precisa desse olhar misericordioso, amoroso, precisa se sentir acolhido e amado, para lembrar que tem sim esta oportunidade de seguir Jesus de todo o coração, que ele também tem essa necessidade, que você, meu irmão acolhido, né, tem essa necessidade e essa oportunidade de seguir Jesus, deixar tudo para ir ao seu encontro. E o segundo ponto que nos chama a atenção neste evangelho de hoje é aquilo que intriga os fariseus e doutores da lei. Jesus, ele senta à mesa com os cobradores de impostos, né, e os pecadores públicos. Jesus, esse ato de sentar à mesa nos recorda algo muito corriqueiro, muito familiar do nosso dia a dia, como era para também aquele povo, né, daquela época. O sentar à mesa revela um Cristo que vem ao encontro das nossas realidades humanas, né, que vem ao encontro do nosso cotidiano. Podemos até dizer assim, o encontro cotidiano com Jesus que se atualiza nas nossas vidas. E aqueles fariseus, aqueles pecadores, né, aqueles doutores da lei, eles não compreendem, eles não entendem, porque talvez no seu orgulho, na sua soberba, acreditam que o Messias, o Senhor, o Mestre, né, ele vem e procura somente aqueles que hoje já conseguem caminhar retinho,
né, vamos dizer assim, que conseguem, né, que se imaginam que já conseguem caminhar com as próprias pernas. Mas Jesus, ele vem, como ele mesmo fala, né, tendo escutado, né, aquele pensamento, aquela frase dos fariseus, ele mesmo fala: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Aqui temos que ter a sensibilidade de colocar a nossa vida. Nós somos como aqueles pecadores públicos, né, que estão sentados à mesa com Jesus. Né? Todos os dias Jesus faz esse movimento de vir até nós. Muitas vezes também, né, também dentro das nossas casas de acolhimento, somos chamados a fazer esse mesmo movimento, assumindo esse sentimento do Cristo ressuscitado. Muitas vezes vemos os nossos irmãos, né, cabisbaixos, às vezes até irmãos que estão estão se sentindo distantes na caminhada, e somos chamados a também ir ao encontro deles, né? Muitas vezes fazer exatamente esse mesmo movimento de sentar à mesa, às vezes na refeição, ou sentar ao lado daquele irmão no momento da oração, ou no momento mais particular, e nos encarnarmos na vida daquele irmão, também na vida comunitária, quando nas nossas realidades, nos nossos apostolados, serviços, ministérios, missões, nós somos chamados também a, no cotidiano da vida, dividir as dores, dividir as alegrias, para, no testemunho concreto e real da nossa vida, levar esta presença do Cristo ressuscitado, que atrai, que se faz próximo, que se faz um, que une, né? Que leva aquela realidade, elevando aquela realidade a uma condição nova, né? Dando uma nova perspectiva, né? Porque talvez aquelas pessoas, elas se sentem tão fracas, tão fragilizadas, que podem se sentir até mesmo excluídas do projeto e do chamado de Deus. Também muitas vezes, como eu e você podemos nos sentir. Por isso, deixemos com que este sentimento de misericórdia, de amor, que inunda, né, que hoje nós testemunhamos, né, nesses atos, nessas ações de Jesus, ela possa nos inspirar hoje a assumir também esses sentimentos, esses pensamentos, entendendo que o Cristo, ele sempre toma a iniciativa para nos ensinar. Que hoje Jesus possa nos ensinar a partir do encontro com Mateus, com Levi, o seu chamado, a sua vocação, e a partir desse movimento de sentar à mesa, de entrar na nossa realidade, possa também nos inspirar a ir ao encontro, a reconhecer que também nós somos necessitados, que também nós precisamos dessa misericórdia para sermos misericordiosos com os nossos irmãos. Peçamos ao Senhor a graça de assumir esse compromisso e de, nas atitudes concretas e simples do nosso cotidiano, revelar aos nossos irmãos que cada um também tem uma oportunidade concreta, um caminho real escolhido por Deus para seguir ao Senhor de todo o seu coração e dar a vida por Deus, pelo Evangelho, pelo anúncio desta palavra viva e encarnada que é o próprio Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.